Quando eu estava no ensino médio, meus amigos e eu tínhamos um passatempo peculiar. Como qualquer adolescente idiota, gostávamos de causar problemas. Mas ao contrário do que você esteja imaginando agora, não éramos vândalos, não mexíamos com coisas ilícitas e certamente não complicávamos a vida dos outros alunos da escola. Não, muito pelo contrário. Gostávamos de assustar os pais de primeira viagem, hackeando suas babás eletrônicas. Éramos apenas seres insuportáveis com o pensamento de sermos bons demais para acontecer de nos pegarem. Claro que nossos pequenos atos de maldade ficariam impunes. No entanto, numa noite, aprendi uma lição e percebi que não era tão à prova de balas quanto o meu tremendo ego adolescente me fazia parecer. Marley, Eduardo e eu estudávamos na mesma escola. Dividíamos muitas horas de recreio juntos e saíamos quase todas as noites depois da hora do almoço. Assistíamos a programas de pegadinhas, jogávamos videogame e conversávamos sobre qualquer assunto possível. Numa noite, estávamos contando histórias assustadoras no parque quando Eduardo compartilhou a clássica história sobre a mãe solteira que ouviu uma voz assustadora na babá eletrônica. Como a maioria das histórias de terror, parecia uma besteira total, mas Marley nos contou que isso aconteceu com a mãe dele uma vez. Ela ouviu uma vizinha cantando para seu bebê. Aparentemente, era possível acessar acidentalmente a frequência da babá eletrônica de outra pessoa. No mesmo instante, uma ideia maligna brilhou em uma de nossas cabeças, e isso foi automaticamente visível, porque quando você está perto o suficiente de alguém, não precisa de palavras para saber o que essa pessoa está pensando. Perdoe o trocadilho, mas hackear uma babá eletrônica é brincadeira de criança. Tudo o que você precisa fazer é encontrar um dispositivo na mesma frequência que o seu. Como nunca faço coisas pela metade, comprei um aparelho desses de última geração com a melhor frequência do mercado para que pudéssemos pregar peças na quantidade maior de alvos possíveis. Na noite seguinte, pegamos nossas bicicletas, percorremos a vizinhança e encontramos nossa primeira vítima. Da janela do segundo andar de uma casa, podíamos ver o berço de um bebê. Eduardo pegou a babá eletrônica e começou a sintonizá-la em frequências diferentes, até ouvirmos a respiração do bebê. Lembro de me sentir entusiasmado quando nosso plano finalmente deu certo, sem que fosse necessário muito esforço. Então, Eduardo apertou o botão e começou a sussurrar no receptor. A carne da sua querida menina estava deliciosa, ele murmurou, usando uma voz demoníaca. A luz do quarto que estávamos vendo acendeu quase imediatamente e ouvimos um grito estridente de desespero. Rindo, nós rapidamente saímos pedalando rápido pela rua para não sermos pegos. Repetimos essa pegadinha várias vezes ao longo das semanas seguintes, cada um se revezando para falar pelo aparelho. Não querendo que ninguém ficasse sabendo do nosso joguinho sujo, tivemos a estratégia de escolher casas diferentes a cada vez que decidíamos pegar outra vítima. As reações das pessoas eram hilárias. Algumas mães respondiam em pânico, outras pareciam saber que era uma farsa e nos mandavam calar a boca. Uma pobre mulher até começou a chorar incontrolavelmente, implorando para não machucarmos seu bebê. Me sinto mal por esse último, agora que estou mais velho, mas foi muito divertido para mim naquela época. Meus amigos e eu imitamos os gritos agudos e desesperados por misericórdia daquela mulher durante semanas. Sim, éramos completos idiotas. Mas o karma é uma merda, o que realmente merecia em uma dessas noites. Marley e Eduardo estavam ocupados estudando para as provas de final de semestre, então decidi sair sozinho. A essa altura, já tínhamos conseguido atazanar praticamente todo mundo nas redondezas, então decidi me aventurar pela cidade e entrar em território desconhecido. Encontrar um alvo não foi difícil.
Bastava procurar carros com cadeirinhas de bebê, casas com cortinas excessivamente coloridas, com temas de desenhos animados ou brinquedos deixados no quintal. Em questão de minutos, encontrei uma casa que atendia a todos os 3 critérios. Estacionei minha bicicleta fora de vista. Buscando com paciência, finalmente encontrei a frequência certa. Eu podia ouvir o som de um bebê roncando levemente e um pequeno sorriso tortuoso apareceu em meus lábios. Meu coração começou a bater forte de adrenalina. Afinal, era minha hora de brilhar. Estou te observando, sussurrei no aparelho, usando a voz mais assustadora que consegui fazer. A casa permaneceu escura e sem vida. Então, achei que os donos provavelmente não tinham me ouvido. Eu fico em cima da sua cama, observando, te esperando, mas um dia ainda vou te pegar. Eu disse mais alto dessa vez. Nada, apenas o som dos grilos e o barulho ocasional de um carro passando pela rua. Foi um pouco estranho. Os pais geralmente estão atentos e reagem muito mais rápido do que isso. Comecei a me sentir um pouco nervoso e um tanto exposto demais. Sabe, como quando de repente você percebe que tem alguma coisa olhando para você? Estava ficando tarde e fiz uma longa viagem de bicicleta até aquele lugar. Quando eu estava prestes a desistir e ir embora, ouvi um som estranho vindo do meu receptor. Os roncos baixos e rítmicos pararam, então presumi que o bebê tivesse acordado e estava prestes a começar a chorar. Mas em vez disso, um homem falou comigo. É você quem está sendo observado agora, John. Ele disse suavemente. Meu estômago deu uma reviravolta assim que escutei suas palavras. Como ele sabia meu nome? Algo estava muito errado e eu podia sentir isso em meus ossos. Olhei para a janela do quarto do bebê e vi uma silhueta parada ali, me observando. Ele esteve lá o tempo todo? O ar estava denso e difícil de inalar, embora talvez o medo estivesse dificultando minha respiração. Meu corpo estremeceu incontrolavelmente, enquanto uma sensação de pavor se espalhava por cada centímetro de mim. Sem pensar muito, subi na bicicleta, pedalando desesperadamente para fugir. Parte do meu ser pensou que eu estava exagerando, mas a necessidade avassaladora de fugir dominou o que restava da minha mente racional. Você não pode correr. Eu sei onde você mora, John. Continuou falando o homem enquanto eu virava a esquina. Voei pela rua, sem parar até chegar a uma avenida movimentada. Cercado por carros e alguns pedestres noturnos, só assim me senti um pouco seguro. Seu moletom vai ficar vermelho de sangue, garoto. Sussurrou o homem, ainda falando pela babá eletrônica em meu bolso. Um transeunte me lançou um olhar desagradável enquanto eu gritava alto de medo, praticamente rasgando meu moletom na tentativa de removê-lo. Para o pedestre, devo ter parecido um garoto arrogante, tropeçando propositalmente nas pessoas. Ele não sabia que eu estava realmente angustiado, então não o culpo por ir embora com uma feição emburrada, embora eu desejasse que tivesse se oferecido para me ajudar. Só depois de colocar o moletom na mochila, notei meu nome rabiscado nas costas. Estava vestindo a merda da minha jaqueta escolar. Não me admira que qualquer desconhecido soubesse meu nome. Assim que a adrenalina abaixou um pouco, lembrei que as babás eletrônicas tinham um alcance curto. Então, para eu ainda estar ouvindo a voz do homem, eu estava sendo seguido. Olhei ao redor para tentar identificar meu perseguidor. Seria a van vazia na rua? Aquele cara passeando com o cachorro? O carro que tinha acabado de passar? De qualquer forma, a última coisa que eu queria era ouvir aquela voz novamente. Então, desliguei o aparelho e comecei a pedalar em direção à minha casa. O medo aguçou meus sentidos e comecei a notar cada movimento das árvores com o vento, cada estalo de galhos sob minhas rodas
e cada carro que passava zumbindo por mim. Eu me encolhia sempre que alguém se aproximava, com a paranoia de quem quer que estivesse falando comigo através da babá eletrônica pudesse me alcançar uma hora ou outra. Mas, felizmente, estacionei minha bicicleta na garagem de casa e subi as escadas até o meu quarto. Num movimento descuidado, joguei minha mochila e a babá eletrônica no canto e deitei respirando lentamente. Não importa quantos anos você tem, nada parece mais seguro do que estar debaixo do cobertor. Fechei os olhos, esperando conseguir me acalmar o suficiente. Mas então, ouvi estática vindo da babá eletrônica que deveria estar desligada do outro lado do quarto. "Bons sonhos, John", disse a voz que ainda assombra meus pesadelos. Não é novidade que não preguei os olhos naquela noite. Eu estava com muito medo de sair da cama. Quando me levantei, minha primeira tarefa foi retirar a bateria do maldito aparelho e jogá-lo no lixo. Eu não queria mais nada com isso. Inventei uma desculpa aos meus amigos para que eles não pensassem que eu era um medroso. Com olheiras enormes, me vesti, tomei café da manhã e fui para a escola no dia seguinte. Só alguns dias depois é que vi a casa no noticiário. Numa entrevista, um policial explicou que a pequena família que morava naquele lugar foi encontrada na cama com o pescoço cortado. Eu estava lá fora quando tudo isso aconteceu. O autor do crime me ouviu na babá eletrônica e decidiu pregar uma peça em mim. Isso foi definitivamente um alerta. Eu estava muito ocupado me sentindo grato por ter sobrevivido para me sentir mal pela família que não sobreviveu. A empatia, assim como a sabedoria, vem com a idade. Agora que sou um adulto, com esposa e filha, entendo as consequências de minhas ações e a gravidade da situação em que me coloquei como um adolescente estúpido. Naquela noite terrível, pensei ter atingido o máximo de medo que uma pessoa pudesse sentir, mas isso era apenas a ponta do iceberg. Como pai, sei agora que o medo prospera e se multiplica quando há algo mais precioso do que sua própria vida em jogo. Não posso dizer com certeza se aquele criminoso me encontrou novamente depois de todos esses anos ou se uma nova geração de idiotas teve a mesma ideia que meus amigos e eu, mas posso dizer que agora entendo o que é o verdadeiro terror. Ontem à noite, ouvi algo em nossa babá eletrônica que causou arrepios em minha alma, me paralisando em um sentimento constante de desespero que duvido que algum dia me deixe. A voz dizia: "Eu ainda estou te observando, John." Até a próxima. Obrigado.